Ó, a literatura sobre a Segunda Guerra Mundial. Quantos livros sobre a Segunda Guerra Mundial narram sobre as estratégias e táticas das rádios utilizadas? Pois. Muitos, imagina? Não, zero. Não vou dizer zero, mas assim... Que o que eu conheço é quase nada. Se você perguntar para... Alguém escondeu algumas informações aí, então. Então, existem dois fatores importantes na Segunda Guerra Mundial que quase ninguém se debruça para... Pelo menos não é o que há de mainstream sobre a Segunda Guerra Mundial. O controle das rádios, por exemplo, a criação das rádios americanas que atuam no... Foi fundamental. A Rádio Free Europe, por exemplo, criado pelos Estados Unidos. As rádios, ninguém fala sobre essa guerra das rádios durante a Segunda Guerra, porque os alemães não sabiam que estava tendo um campo de concentração. Um dos grandes choques que alguns alemães acabaram saber que tinha uma quantidade enorme de pessoas que serão queimadas. Que merda nós estávamos patrocinando com os nossos impostos esse tempo todo, né? Então, assim, o cara não se dava conta disso. Yeah. Então, assim, ninguém ainda escreveu sobre o controle das rádios durante a Segunda Guerra e nem sobre a execução de traidores. Pois. São esses dois aspectos que eu gosto de trazer, porque isso explica muito o que está acontecendo nesse exato momento. O monopólio da comunicação é o monopólio da política. Quando você tem o monopólio da comunicação, você determina quem é que vai ser o próximo prefeito, o próximo governador. Eu não sei como é que são os termos em Portugal. Sim, mas é prefeito, governador? Sim, presidente, primeiro-ministro, a presidente da Câmara, sim. Então, você determina, porque a população ela vai decidir de acordo com o seu horizonte de consciência. Ela dita, né? Ela dita de pensar, né? Sim. Então o horizonte de consciência da pessoa está limitado igual de um cavalo. Sem dúvida. Ele vai estar... Eu gosto sempre de dar um exemplo de um amigo meu que estudava comigo no seminário. Eu estudava para ser padre no seminário. E ele nunca tinha visto o mar, tá? Nunca. E numa das férias lá, ele estava sem dinheiro para viajar de São Paulo para Teresina. E eu falei assim, não, vamos lá para casa, vamos lá para o Rio. Você fica lá, minha mãe vai te receber com o maior carinho. Ele foi lá para o Rio de Janeiro, a primeira vez que ele ia encontrar o mar, e ele ficou chocado com a quantidade de água, olhando aquilo ali. Ele falou assim, então do outro lado é África? Eu falei assim, sim, Joaquim, do outro lado é África. Acontece o seguinte, ele tinha um compartimento de dados acumulados do que seria a água salgada, né? A quantidade de águas que o olho parece que não tem fim, como um grande lago, por exemplo. Yeah. Ele tinha a experiência do que seria areia, porque você tem areia em rios, né? Ou dunas, em algum lugar deserto. Ele tinha essa experiência de areia, de água salgada e de grande quantidade de água. Ele tinha alguma certa experiência do que seria correnteza, por causa de algum rio. Mas esses dados estavam todos espaçados no mosaico. Pois. Nunca estavam todos eles acumulados num único lugar chamado mar. O que aconteceu com a cabeça dele quando ele viu o mar e os sentidos dele experimentaram o mar? Todos os pedaços do mosaico que ele tinha colecionado até então são jogados na lata do lixo. Pois. Porque agora ele tem o dado real e concreto. Para quando ele vai pensar no oceano. Né? Quando ele pensar em mar e oceano. E é exatamente isso que acontece com as pessoas quando elas jogam os mosaicos do imaginário na lata do lixo para ter a experiência real e concreta. Eu costumo brincar, desculpa a baixeza, é a diferença de uma punhetinha para um sexo de verdade. Sim, verdade. É uma coisa diferente da outra. Uma imaginária, a outra é real. Inclusive, aqui a gente está brincando, mas uma das causas da ejaculação precoce é exatamente o acúmulo de prazeres imaginários. Exatamente. Em contraste com a experiência real e concreta do ato sexual. Ou seja, a imprensa, a mídia, aqueles que controlam a comunicação, eles sabem muito bem que manter as pessoas presas com mosaicos imaginários elas podem ser facilmente manipuladas. Sim. Ainda mais quando eles falam que a areia é azul, a água é seca, né? Agora... E se pagarem influências para dizer que a areia é azul e pronto, mais fácil. Exatamente. Só que você não pode fazer isso com quem experimentou o fato real e concreto. Exatamente, com quem sabe. O fato real e concreto, ele é um dado que você não tem como apagar, no sentido de que eu quero esquecer isso aqui por pura vontade. Eu não vou esquecer essa experiência. E a internet deixou a humanidade começar a vislumbrar o oceano, né?